Sistema Internacional de Unidades de Medida, né? Também conhecido popularmente como SI. Alguns de vocês já devem ter tido contato com esse sistema, dependendo do colégio que estudou, do professor que teve, enfim, ou quem já fez outras graduações. E eu vou tentar aqui em 10 minutos fazer uma explicação sobre do que se trata e como lidar com os valores para a gente escrever corretamente números, unidades, grandezas, conversões, prefixos e etc. Bom, historicamente, só para dar um quadro geral, aliás, esse logotipo aqui, SI é o logotipo usado atualmente, lembra um pouco do Google, né? Mas não tem nenhuma relação. Enfim, em 1889, finalzinho do século XIX, teve a primeira Conferência Geral de Pesos e Medidas. Conferência essa que foi agendada justamente para criar um padrão mais organizado de medidas, pesos, medidas, enfim, de unidades, etc., para se trabalhar de forma coletiva no mundo, né, de forma global. Foi organizada na França, né, a primeira, eu acho que até hoje todas ocorrem na França, e teve a participação ali de uns 6, 7 países, enfim. Essas conferências foram crescendo, e após a Segunda Guerra Mundial, com as vitória de um grupo, derrota de outro grupo, etc., alguns países que tinham seus próprios sistemas de unidade de medida tiveram que se sucumbir devido à derrota na guerra, né, e adotar um outro padrão. Então foi estabelecido que ia ser criado um Sistema Internacional de Unidades de Medida, um SI, em 1948, a partir da 9ª Conferência Geral de Pesos e Medidas. Em 1960 é publicada a primeira edição desse documento que estabelece padrões para o mundo todo. Diferentemente lá de 1889, aqui em 1960 você já tinha dezenas e dezenas de países participando dessas conferências, tá? E adotando como padrão o SI, o Brasil inclusive, tá? Em 2008, eu dei um salto aqui porque essa edição é importante. Em 2008 foi publicada a 8ª edição do SI e é a versão que a gente tem hoje em português, tá? Ela foi traduzida e adaptada, né? Porque no Brasil você tem alguns padrões de medida diferentes de outros países. Tem países, por exemplo, que usam vírgula, outros usam ponto para indicar decimais, né? Então você tem uma adaptação e a versão em português brasileira é de 2012, que é a que eu vou mostrar aqui. Aliás, essa aqui, né? Essa é a primeira edição brasileira da 8ª edição, que é de 2008. Tá? E saiu em 2012, feita pelo Inmetro. Então, enfim, e o ano passado, 2019, saiu a 9ª edição, tá? Que ainda não tem em português. Ela foi publicada em francês e inglês. Eu disponibilizei também aqui na página, quem quiser dar uma olhada nos materiais complementares. Tá? A 9ª edição é ela mais recente, logo logo vai sair em português, acho 2021, 2022, depende dos trabalhos do Inmetro lá. Tudo bem? Seguindo. Eu peguei algumas coisas só, o documento tem mais de 50 páginas, né? Eu recomendo a leitura dele, assim, tem alguns trechos que são muito interessantes para se entender como trabalhar com medidas. Ler aquele documento é uma aula mesmo de física, de matemática, de química, enfim. Ele pode assustar no começo, mas ele é bem didático. Essa tabela eu tirei de lá, por exemplo, né, as unidades básicas do SI. Então essas são as 7 unidades de base e todas as outras unidades vão derivar dessas aqui. Então, a unidade de comprimento é o metro. Aqui o símbolo que se usa para comprimento, né? Pode ser L, pode ser X, pode ser R, tem uma infinidade, né? Se você quer medir altura, largura, distância, enfim. E a unidade básica é o metro, com o símbolo M minúsculo. Massa é outra grandeza que tem a unidade básica como quilograma. O tempo, a unidade base é o segundo, corrente elétrica ampere, temperatura Kelvin,
quantidade de substância mol e intensidade luminosa candela. Essas são as 7 unidades base. Todo o restante que vocês já ouviram falar na vida aí vai derivar dessas 7 unidades. Tá? Ou, enfim, quando vem de outro sistema, não do SI. Né? Também coloquei aqui essa tabela de prefixos, que eu já usei semana passada, mas eu achei interessante colocar da forma como está lá no SI. Tá? Também não vou demorar nela, mas aqui tem exatamente qual a pronúncia, né, a escrita do prefixo e o símbolo de cada um lá. Então, quilo, mega, giga, enfim. Tá? Outra tabela, que é a última que eu trago do SI, é de algumas unidades que não são do SI, são unidades fora do SI, mas que estão em uso dentro do SI. Por que elas são fora? Porque elas não são unidades básicas, né? Elas vêm de outros modelos de medição, mas são usadas dentro do padrão internacional. Por exemplo, o minuto, a hora, o dia. Percebam que, para medir tempo, voltando aqui, para medir tempo, a gente usa segundo. Então, se você quisesse medir muitos segundos, seriam quilosegundos, megasegundos, gigasegundos. Tá? Mas, como no dia a dia, diariamente, essa não é usual a gente ficar medindo, né? A aula vai ter duração de 10 mil segundos, enfim, ou 8 quilosegundos. Claro, não é usual. É muito mais conveniente a gente usar minutos e horas, enfim. Que são esses múltiplos que não são decimais, né? Um minuto não tem 100 segundos, ele tem 60 segundos. Um dia tem 24 horas e tal. E outras aqui, o ângulo, por exemplo, graus, né? No sistema internacional a gente usa radianos, que é o padrão internacional. Mas se usa graus para muita coisa, então acaba sendo, entre aspas, permitido, né? Minuto de grau, segundo de grau também. Para medida diária, o hectare, né? Conversei sobre isso na outra aula também. O padrão é metro quadrado, mas um hectare vale 1 hectômetro quadrado, que é 10 a quarta metros quadrados. Tá? Outro que a gente usa bastante também, o litro. No sistema internacional deveria ser metro cúbico. É metro cúbico, né? Mas o litro é bem comum, então tem isso. Tudo bem? Tonelada também. Algumas regras e curiosidades lá do SI. Tá. Primeiro, sobre escrita e a representação das unidades. Eu coloquei aqui página 43 e 44 do SI. Aqui, página 43. Algumas curiosidades, tá? Que vale a pena para instigar a leitura aqui do texto. Por exemplo, quando a unidade de medida deriva de um nome próprio, então a gente usa ela em maiúscula. É o caso aqui do Pascal, por exemplo, em homenagem ao Blaise Pascal, francês, a gente usa para medir pressão, ou o ohm, que é o ômega maiúsculo, em homenagem ao George Ohm, inglês, ou dinamarquês, agora não lembro. E então, como essas unidades se referem a homenagens a pessoas físicas, então a gente usa em maiúscula. Agora, metro e segundo não deriva de pessoa, nome de pessoa, então usa em minúsculo. Outro detalhe, litro pode ser em maiúscula ou minúscula, principalmente para não confundir com o número 1. Então, às vezes, quando tem um número 1, usa em maiúscula, porque é mais adequado para diferenciar. Tá? É uma exceção. É curioso, porque eu tinha um professor que não deixava escrever em maiúscula, ele falava que tinha que ser minúscula, ou vice-versa, enfim. Mas o documento ele permite aqui, né? É o documento oficial que a gente usa no Brasil para medidas. É bom a gente usar esse documento às vezes para arranjar encrenca com gente teimosa. Não sobrepor unidades. Por exemplo, nanômetro é uma coisa. Agora, se é uma coisa menor que nanômetro, você não vai escrever nanomicrômetro. Tá? É uma unidade de medida só, um prefixo só, desculpa. Não sobrepor prefixos. E tem várias curiosidades aqui, deixa eu ver se eu lembro de mais alguma.
Não, agora não precisa. Tá. Enfim, depois deem uma lida aqui, tem umas curiosidades. Por exemplo, aqui na grafia nova em língua portuguesa, né, miligrama junto, não miligrama com hífen. Tá? Então isso já está padronizado com as regras ortográficas atuais e assim por diante. Outras duas curiosidades aqui que vêm dessa atualização última, né, que é a que eu disponibilizei lá para vocês, é o quilograma ou quilograma, quer dizer, com K ou com QU. Isso é interessante, porque com a revisão ortográfica brasileira, né, da língua portuguesa, o K foi incorporado à língua portuguesa. Quando eu era pequenininho, estudei lá, o K era uma letra estrangeira que não se usava no alfabeto, né? O alfabeto que eu aprendi tinha 23 letras. Agora são 26, né? Porque o K, o Y e o W foram incorporados. Então escrever quilograma com K hoje é a maneira correta. Ainda é aceito quilograma com QU, mas pouco a pouco vai sendo utilizado com K e ficando mais comum. Outra coisa é a sílaba tônica. Milímetro ou milímetro? Reparem, se fosse o quilo para metro, como que a gente está acostumado, né? Quilograma, e se fosse para metro, quilômetro, não quilômetro. E agora foi atualizado que o correto é quilômetro, para ficar padronizado que a sílaba tônica está na unidade, não no prefixo. Então, quilograma, quilômetro, quilolitro. Mesma coisa. Milímetro, miligrama, mililitro. Não milímetro. Tá? Milímetro não se usa mais. Então, milímetro, quilômetro, centímetro e assim por diante. A gente vai se acostumando. Certo? Por enquanto é isso. Vamos para a terceira parte, que eu vou falar da atividade e de alguns exemplos de números no SI.